Barão do Pajeú. Jamais imaginávamos que íamos ter uma presença tão ilustre. Gostaria de convidar o seu Antônio Caissara e a senhora Zélia para que pudessem estar conosco nesse momento. Do Edson Araújo, Mustafa, Raí Tavares, Vilmar Teixeira, Elane Marques, querida secretária da Black, Geraldo Ferraz, convidamos o senhor Antônio Caissara, a senhora Zélia, por gentileza. João de Souza Lima, querido Joãozinho. Fábio Vila. Aproveitem a cadeira aí, essa verdinha, tá? Fica à vontade. Cauã. Bruno Holanda. Evelyn, por favor. José Francisco, meu irmão, querido. Seu Antônio Caissara, por gentileza, dona Zélia. Simone, seja bem-vinda, Simone. Esdras. Capitão Quirino, Célia Maria, muito obrigado. Dona Zélia, seu Antônio, por favor. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer a seu Antônio, Dona Zélia, Eveline, toda a família, a grande satisfação de estarmos reunidos aqui, sendo acolhidos pela generosidade, seu Antônio, Dona Zélia, uma manhã, seu Antônio, histórica. Nunca Serra Talhada recebeu tantos pesquisadores em toda a sua história. Estava dizendo a seu Antônio quando chegávamos, queridos amigos, nós temos aqui 297 pesquisadores de 15 estados do Brasil que pisam nesta manhã o solo sagrado da Pitomeira. Esse território de inúmeras memórias e de muita história. Então, seu Antônio, receba o abraço do Cariricangaba. Um abraço afetuoso, de muita gratidão, de muito respeito e admiração pelo que o senhor tem, na verdade, legado ao Brasil com a manutenção desse patrimônio que, me permita, não pertence ao senhor, pertence ao Brasil. Pitomeira pertence ao Brasil e nós não podemos abrir mão de enaltecer iniciativas como a do seu Antônio. Lembro muito bem, ano passado, viu, Magno? Quando chegamos aqui, e seu Antônio ainda estava repousando com Dona Zélia, lembra, seu Antônio? E aí ele botou a cabeça lá de fora, eu pulei em cima dele. Seu Antônio, Severo de Fortaleza, ele tomou um susto, seja bem-vindo. E naquela manhã, pois é, e naquela manhã, nós ao lado de Zé Francisco, Wilson, Luiz, Mustafa, Adriano, fomos recebidos de uma forma maravilhosa. E ali eu estava dizendo, agora, João Paulo, agora, viu, Tony, eu sei a razão do sucesso desse homem. Sucesso que nasce, claro, do trabalho, da dedicação, do esforço, mas nasce também desse coração que eu não conhecia e a partir dali comecei a admirar. Parabéns ao senhor, à senhora, muito obrigado. E aqui nós vamos ter, antes mesmo da palavra de seu Antônio e Dona Zélia, vamos ter uma pequena apresentação do querido
Só então você esperava que o Barão viesse? Vamos ter a palavra do Barão do Pajeú, Monsenhor Valdir Nogueira. Logo depois, Luiz Ferraz vai fazer uma panorâmica rápida também da história. E antes da entrega da comenda à Fazenda Pitombeira, minha querida conselheira Luma Holanda vai falar dessa comenda do lugar de memória. E depois a família se manifesta. Sejam bem-vindos, Barão do Pajeú, querido Valdir Nogueira. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pois bem, a Fazenda Pitombeira, ela foi desmembrada da Fazenda Belém. E muitas histórias vicejam em torno dessa secular fazenda. Essa fazenda ela tem uma importância econômica, social e política para o município de Vila Bela, né? De Serra Talhada. Essas histórias vicejam, né, em torno do seu primitivo proprietário, que foi o Barão do Pajeú. O Barão do Pajeú, ele era filho do comandante superior, o coronel Manuel Pereira da Silva. Pessoal, silênciozinho aí, tá atrapalhando aqui, ó. A feira aí, a feira, acaba a feira. O nome dele era Andrelino Pereira da Silva, né? Pois bem, Andrelino, ele foi agraciado, né, com o título de Barão do Pajeú, através, né, de um decreto, como assim dizer, imperial, né, em 1 de dezembro de 1888. O Barão da Pitombeira, ele foi chefe do Partido Conservador, né? Se tornou também intendente e primeiro prefeito de Vila Bela na fase republicana. Ele foi casado, né, 2 vezes. A primeira esposa dele se chamava Maria Osséria de Santo Antônio, e a segunda, a baronesa do Pajeú, Verônica Pereira da Silva. Do primeiro casamento, né, nasceram 5 filhos, né, que foi Manuel, Generosa, Francisca, que era a esposa do Padre Pereira, não é isso? Dona Chiquinha, que o Padre Pereira foi assassinado durante a questão Pereira com Carvalho. Aí tinha mais Generosa, Januária e Ana. E Ana, né, que é Ana do César. Né, da Caetara é o primeiro filho que eu falei, né, Manuel Pereira da Silva. E o seguinte, e do segundo casamento, né, com Verônica Pereira, nasceu Antônio Andrelino, houve só um filho, Antônio Andrelino Pereira da Silva, né, o famoso coronel Antônio Pereira, que terminou seus dias lá em São José de Belmonte, no distrito do Carmo, na miséria, por assim dizer, né? Sob a ajuda de parentes e amigos. Nessa fazenda, né, conta-se muitas histórias no tempo do apogeu. Falam que o barão, né, isso pode ser lenda, mas isso aí circula, essa história, que ele tinha 300 redes, né, nos baús aqui da fazenda, e essas 300 redes podia receber uma numerosa caravana. Conta também que no tempo, naquela época, no tempo da opulência dessa fazenda, quando chegava o novenário de Nossa Senhora da Penha, a padroeira de Vila Bela, né, de Serra Talhada, o barão falava: hoje vai todo mundo para a novena de cavalo pampa preto. Amanhã nós iremos de cavalo pampa melado. Depois vamos de cavalo branco, né? Bom, e entre as histórias que falam também aqui da fazenda, tem a história da baronesa do Pajeú, que vivia aqui nesse alpendre, sob um couro, né, de boi, um couro cru, fazendo renda, matando o tempo, né? Fazendo renda naquela grande almofada.
De mil, né? Exatamente. Então um dia ela teve assim uma discussão meio acalorada com a esposa do filho dela, né, do Coronel Antônio Pereira, Dona Marica, que por sinal, pouca gente sabe, mas Dona Marica, ela era sobrinha do Coronel Antônio Alves da Barra do Exu. Ela era Carvalho, né? Que o Coronel Antônio Alves da Barra do Exu era inimigo do barão e inimigo do filho, certo? Então um dia depois de uma discussão, ela se virou para a Dona Marica e disse: Marica, quando eu morrer, você vai queimar o meu dinheiro. Então, ela ficou sem entender, né? Depois que a baronesa faleceu, Dona Marica achou por bem queimar tudo que achava sem importância dos pertences da baronesa. E nessa quantidade de objetos e pertences da baronesa, foi a almofada também, né? A dita cuja. Então, quando o fogo começou, né, pegou mesmo, começou a queimar, uma preta da cozinha aqui da Carnaúba percebeu que tinha dinheiro, né? Notas as notas voando, né? E cumpriu o que ela tinha dito. E eu quero lembrar também para vocês que a fazenda Pitombeira, né, era o ex-político da família Pereira aqui em Vila Bela. Na época, o barão do Pajeú, né, que era chefe do Partido Conservador, ele também exercia sua influência sobre o município de Belmonte, né, que lá também ele tinha um irmão, que era o capitão Cassiano Pereira, que era o chefe de lá. E depois, né, com a morte do barão, o poderio passou para o filho, Antônio Pereira. Então, naquela época das confusões com Dantas Barreto, ele teve que se retirar para o Ceará, e a chefia política foi então entregue a Manuel Pereira Lins, né, o neto da Carnaúba, que hoje nós iremos visitar aquela centenária, né, aquela secular fazenda. E eu passo agora a palavra para Luiz, que ele vai complementar. Valeu, Barão! Valeu, Barão! Valeu, monsenhor. Bem rapidinho. Primeiramente, bom dia. Agradecer a senhora Caetano, dona Gaia, Berlim. Fala mais perto, fala mais junto. Grandiosa recepção. Fala mais junto no microfone. Grandiosa recepção. Agradecer a Georgiana, mestre Sena da Carnaúba, que também está aqui ajudando nesses afazeres. Ô Luiz, Para ser bem conclusivo, fecha só o vídeo do carro ali, só para aumentar um pouquinho, porque tá bem. aumenta um pouquinho só, Tiago. Cadê o Tiago? Menino do carro? Para ser um pouco conclusivo, vou explicar a temática do Cariri Cangaceiro Talhada. Foi iniciar na Fazenda Pitombeira. A Fazenda Pitombeira é uma estimativa que ela foi iniciada a construção em 1843, ou 1844, por conta do casamento de Andrelinho, que ele é de 1823, então com 21 anos ele casou. Então, quando casava, geralmente construía-se a casa. Ele nasceu aqui no Belém, uma fazenda nessa proximidade, aqui atrás, que era do pai dele, comandante superior. Casou com Maria Océlia de Santo Antônio, Maria Pereira da Silva, tanto faz, e construiu essa casa. O dia de hoje, eu queria ter a satisfação de entregar uma coisa que eu fiz, mas como eu não vou poder entregar, eu vou explicar. Eu consegui uma foto de 100 anos atrás dessa casa. Eu lhe trazer para entregar a seu Antônio Caetano. Há uma foto antiga quando essa propriedade foi vendida. Por que vamos começar na Pitombeira, Cariri Cangaço? Numa Holanda. O pai do diretor do DNR, hoje reside na Paraíba. Por que vamos começar aqui, Manuel Severo e Mestre Ivanildo? Para todo mundo entender. Ontem fomos abordados por uma pergunta se o Cariri Cangaço era uma apologia a banditismo. Eles perguntaram se era uma apologia a banditismo. Não, é para explicar justamente isso daqui. A fazenda Pitombeira, tão próspera, tão rica do Barão do Pajeú, foi repassada para o filho, Antônio Andrelino Pereira da Silva, que se envolveu numa questão com a família Carvalho e a família Oliveira e teve que tirar o recurso dessa fazenda para sustentar uma questão familiar. Então vocês todos estão presenciando a prosperidade de uma fazenda
que por conta de intriga, brigas e por conta de visitas familiares, teve o declínio e foi vendida posteriormente ao bisavô de Dona Zélia, Isidoro Conrado, avô de Dona Zélia, Isidoro Conrado e Lorena Sá, em 1916. Essa fazenda foi vendida por 120 contos de réis. Tinha 12 mil hectares a fazenda do Pitombeira. Hoje só tem 6. Só 6. 6. É a metade. A fazenda Pitombeira incluía tudo. Tubarão Pajão incluía Ipueira. Cada filha tem uma fazenda. Ipueira ficou para uma filha. Cedro ficou para outra. A Caiçara ficou para outro filho, Manuel Pereira. Manuel Andrelino Pereira da Silva, seu neto da Caiçara. Cada filha tem uma casa, uma residência. Então, aqui é o primeiro passo para mostrar a todos. Questão não leva a nada. Questão não leva a nada. A prosperidade dessa fazenda houve esse declínio, porque o coronel Antônio Andrelino Pereira da Silva Pereira teve uma resistência, um ataque da volante do tenente Nicolau Azevedo, nessas proximidades. Ele avistou daqui que a volante vinha e teve um ataque. E por coincidência, uma volante de 35 soldados foi mortalmente ferido, justamente o oficial, o tenente Nicolau Azevedo. E você matar um oficial da polícia, há 100 anos atrás, era pegar uma questão muito grande. Então se tornou um épico foragido da polícia, o coronel Antônio Pereira, foi preso na Paraíba, depois enviado para a penitenciária de Fortaleza. Ele, o coronel, mandou, né, assassinar Nicolau, porque antes tinha havido um problema dele, um Horácio Olavo, né, de Andrada, que era ligado à família Carvalho, e numa invasão aqui, numa emboscada, foi morto um dos cabras do coronel Antônio Pereira. E esse cabra do coronel Antônio Pereira, ele foi sepultado no Bonome, e lá, antes de fazer o exame cadavérico, foi feito por Joel Monteiro, que era um professor, que era lá do Recife, que morava lá em Bonome, casado com a Pereira. É tanto que, numa das viagens desse Joel Monteiro para Recife, né, quando ele chegou lá em Vila Bela, lá em Sertalhada, houve uma arguição muito constrangedora a partir do capitão na época, Major Teófilo, o avô de Geraldo, né? Então, em decorrência disso, foi que o Nicolau, né, o soldado, ele foi assassinado. Para concluir, para não ficar muito extenso, a amizade dessa prosperidade, dessa próspera fazenda Pitombeira, vem através do capitão Andrelino Pereira da Silva, que depois se tornou barão em 1888, com o barão de Lucena. Henrique Pereira de Lucena dormiu nessa propriedade em 1872, quando ele estava como chefe de polícia, que é o secretário de Segurança Pública do Estado. Ele foi apaziguar Oricuri. Então, o capitão Andrelino deu hospedagem a ele. Anos depois, o barão de Lucena se tornou ministro da Justiça, vice-presidente da província, presidente da província de Pernambuco, um homem bastante influente do Brasil. Barão de Lucena, pernambucano, Henrique Pereira de Lucena. Então, essa amizade entre o Barão de Lucena e o Barão de Pajeú foi que fez prosperar politicamente tanto o Barão de Pajeú como a família Pereira, como também essa propriedade. Vamos retornar à questão a questão das intrigas e as visitas. Por que eu falei sobre isso? Para mostrar que a prosperidade de uma localidade e da família vem através da paz. Então, o novo proprietário da fazenda, seu Antônio Alves Filho, um homem humilde de Serra Talhada, que nasceu em Santana de Caiçarinha, ainda jovem, foi feirante, cresceu, prosperou, casou com Dona Zélia, neta do dono da propriedade, adquiriu essas partes heranças da propriedade, e através da paz, um homem sem mácula no município de Serra Talhada, nunca se envolveu na política local, nunca se envolveu em nenhuma questão local, sempre se manteve discreto, um homem de bem, um homem da paz. Então,
a prosperidade da fazenda Pitombeira veio através da paz. O barão de Pajeú fez a paz, depois o filho fez a intriga. Posteriormente, Isidoro Conrado e seu Joaquim Conrado, o pai da Dona Zélia, que também foi um homem de bem, foi vereador, presidente da Câmara de Serra Talhada, era uma referência política em toda essa região aqui do distrito de Bernardo Vieira. A paz, que comecemos esse Cariri Cangaço com esse símbolo, o símbolo da paz, intriga, questão familiar, tudo isso não leva a nada. Muito bem. Não leva a nada. Vocês estão vendo a riqueza de uma fazenda que foi mantida uma questão através dela. Foi atacada pela polícia várias vezes. O coronel Antônio Pereira foi preso em Fortaleza. Ele disse desse jeito na entrevista: essa primeira humilhação que estou passando foi pelo crime de resistência. Eu resisti à voz de prisão dos lacraios da polícia. Então, a visão dele naquela época, que era manter uma resistência à polícia, ao governo, à ordem, à lei, isso não leva a nada. Então, o dia de hoje é para ser o primeiro pontapé do Cariri Cangaço Serra Talhada. Uma cidade, Vila Bela, Serra Talhada, maculada, por o epicentro, o berço do cangaceirismo, ser marcado pelo esse ponto inicial. A paz. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Hoje nós estamos em primeira mão, senhor Antônio, concedendo a Fazenda Pitombeira, uma encomenda absolutamente preciosa para todos nós. Fazenda Pitombeira recebe em primeira mão, e é o primeiro cenário que recebe essa encomenda, como lugar de memória para a perpetuação da história e da tradição do sertão. Mas antes de passar a encomenda, quero convidar a nossa conselheira Luma Holanda para que ela possa. Gente, bom dia. Bom dia. Boa tarde, primeiro a gente fala sobre, né, o que é, me apresentando, Luma Holanda, nasci aqui em Serra Talhada, mas com 6 meses fui para Paulo Afonso e estou voltando a Serra Talhada pela primeira vez. Né? Então, só fiz nascer, estou chegando agora, porque eu acho que tudo é providencial. Né? Então, eu voltar aqui para poder fazer uma consagração do primeiro lugar de memória é tudo providência. Né? Então, na realidade, a gente diz, o que seria? O que é o lugar de memória? Então, se a gente vai ao pé da letra, a gente está aqui consagrando, a gente tem até o padre que vai consagrar depois, a fazenda como lugar de memória. Por quê? O que é isso? O lugar de memória é aquele local, ou aquele objeto, aquela coisa que existe no passado, traumático. É coisa de menino. Menino não Porque gosta às vezes, como ele diz, doentes aí, né? Tem aqui vários traumas, várias brigas, várias guerras que aconteceram. Mas se a pessoa diz, eu não vou visitar porque ali foi briga, foi isso aqui, então ninguém ia à Alemanha olhar o local do Holocausto, né? Então, essa fazenda passa a ser lugar de memória, por quê? Porque é um local onde tem uma simbologia, toda ao redor dela, dentro dela, nas pessoas que convivem com ela, que tem uma simbologia própria, um dos grandes escritores franceses, alemães, e como o Pierre Nora, o francês Pierre Nora, o escritor, ele diz, onde o homem nasceu, onde deixou rastro, tem que ser celebrado, tem que ser conservado, tem que ser preservado. Então, se a gente deixa aí, com o tempo varre, né? O tempo varre a história, leva a história. Então, o lugar de memória é aquele que a gente consagra, porque tem uma simbologia, certo? Porque, cientificamente, a ciência diz que esses lugares podem ser considerados lugares de memória. Então, a Fazenda Pitombeira, ela passa a ser a primeira dentro do Cariri Cangaço, da história do Cariri Cangaço, é a primeira cientificamente que é um lugar de memória. Certo? Ela vai ser consagrada por quê? Através de todo o estudo, né, que quando eu fui fazer a dissertação do mestrado, que eu fui fazer pela Universidade Federal da Paraíba,
E logo que fui apresentar a qualificação, que a gente estuda 8 meses para apresentar a qualificação, fui reprovada porque fui contar a história de um cangaceiro. Então, para uma academia científica, não interessa a história de um cangaceiro. Mas o que é que esse cangaceiro tem a acrescentar? Então, junto com a minha equipe de orientadores, a gente foi levar ao pé da letra estudar mais, começar do zero e buscar os lugares de memória do cangaço. Então, a gente, o Caribe Cangaço hoje, tem um objetivo, tem um foco. Que em Corpus a gente viu os vestígios lá, que só tem um museu de Maria Bonita, à força, atrás de muitas brigas. Muitas brigas já aconteceu e ainda tem lá só o chão. Então, futuramente, essa fazenda aqui, esses meninos aqui não vão dizer, aqui tem só a terra onde morou meu pai. Não, se eles preservarem, conservarem, então eles não vão dizer isso. Aqui vai dizer, aqui morou, mas ainda tem, isso aqui era dele, isso aqui era dele. Então, quando a da baronesa, que tinha a almofada de Vilma, que ela fazia vendas e guardava o dinheiro ali, seria interessante fazer uma réplica dessa almofada, colocar ali e dizer, o local dela ficar aqui. Certo? Porque lá na fazenda de Carinho do Rego tem uns buracos que o avô batia na bengala e ficava um buraco. Então, tudo isso é lugar de memória. Certo? O que a senhora puder, a senhora não, você que era minha amiga, você. Então, o que puder ir em busca de fazer réplica do que existiu, aí é que isso não fazenda vai ficar mais ainda conhecida como lugar de memória. Porque se você vai na França, vê aquela retrato, aquela foto de Mona Lisa bem pequenininha que a gente se apaixona, mas filas e filas para poder ver. Então, é lugar de memória. Entendeu? Então, através dessa entrada na universidade, que foi reconhecida, dessa dissertação, eu fiz 2 livros. Um sobre a história de José Jesuíno Brilhante e outro lugares de memória, só que a gente tem que pegar um recorte espacial para poder fazer em cima do que é lugar de memória. E aí eu fiz uma pesquisa, 12 viagens ao campo para poder fazer a dissertação. Dessa dissertação saíram 2 livros, a história na íntegra, de Jesuíno Brilhante, e esse livro aqui, que eu digo com toda sinceridade, veio na pressão. A pressão do Manuel Severo, a pressão principalmente de Ivanildo, porque ele disse, puxou que a orelha dele, é porque a orelha é dele. A orelha do livro é dele. E de Nordana, Nerlana, né? Darlan, que lá em Piranhas começou muito comigo, e eu disse, na próxima Academia de Cangaço eu vou só buscar o livro. Então, quer dizer, foi tanta pressão que eu digo, eu quis escrever, né? Então, esse livro, ele passa a dizer isso, e assim que eu li no lugar de memória. É um livro para qualquer pessoa, para os gestores, prefeitos, secretários de turismo, secretários de cultura, para poder a gente preservar, a gente fazer, hoje em dia, se você for na cidade de Fatura, na cidade de Jardim Miranda, é uma cidade antes depois de Jardim Miranda. Por quê? Hoje eu tenho aqui é a cidade do Cangaceiro de Jardim Miranda. Tem um complexo turístico que é o Jardim Miranda. Uma referência de onde que tirou daquela pessoa, mas quem está dentro, pode a dar gente uma está palavra. aqui, eu, Flávio, Mota, João, Vermelho, a gente já tem alguma resposta. Né? Então hoje nós estamos e vamos ter, e isso nós somos todos testemunhos, de que a Fazenda Pitombeira passa a ser um lugar de memória cientificamente. Certo? A ciência que diz que aqui é um lugar de memória do cangaço. Porque tem toda uma relação. Então o padre, nosso padre, vai consagrar aí e ele vai receber a encomenda aí. Obrigada. Valeu, Lucas. Obrigado, Lucas. E eu peço ao querido conselheiro Ivanildo Silveira, faça a leitura da comenda concedida pelo Carlinhos Cangaço à Fazenda Pitombeira. É o Conselho Alcino Alves Costa, do Cariri Cangaço, através do seu presidente, confere à Fazenda Pitombeira, a título de lugar de memória para a perpetuação das tradições do sertão. Serra Talhada, 12 de novembro de 2022. Manuel Severo Barbosa e Luiz Ferraz Filho, presidente da comissão. Bravo!
Tomar cachaça.